Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Catarina Martins. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Finda agora o debate do Orçamento do Estado para 2019. O Bloco empenhou-se neste debate com proposta e com esforço de convergência. Foram meses de preparação com o Governo, mas também com tantas organizações, sindicatos, movimentos que contribuíram com alertas, dados, soluções. Agradecemos a cada uma dessas pessoas que depositou esperança e compromisso neste orçamento. Essa exigência cidadã, essa expectativa popular num Parlamento capaz de responder pelo concreto da vida das gentes, reforça a democracia. Com a aprovação deste orçamento, ficaremos com uma certeza: o diabo não apareceu. A economia e o emprego cresceram. O tal novo resgate, pelo qual a direita tanto clamou, ninguém o vê. Os mitos da austeridade caem e, com eles, os partidos da direita, que, à falta de alternativa credível, converteram-se no partido dos casos e outras touradas. Este orçamento deu passos relevantes, mas teremos também de reconhecer que em demasiados pontos ficou aquém do que seria necessário e possível. São muito tímidos os avanços sobre a energia. A tributação mantém-se elevada demais e o combate às rendas excessivas dos produtores fica muito aquém do necessário. A questão não é só saber se é possível baixar a fatura da luz, que é e mais. A questão é saber se sustentamos nos próximos anos a redução que este ano conseguimos pela primeira vez. Essa alteração estrutural está longe de estar garantida. É pena que uma parte da bancada do PS tenha resolvido impor as touradas como bem de primeira necessidade. Era bem melhor que o tivessem feito com a eletricidade que ilumina e aquece as casas das nossas famílias. É ainda difícil compreender a falta de comparência do Governo sobre mais-valias imobiliárias e a opção pelo chumbo destas medidas. É um recuo nunca explicado e uma oportunidade perdida de combater a especulação imobiliária, regular o mercado imobiliário e gerar receita para financiar políticas públicas de habitação. Do mesmo modo, foi errado recusar um pequeno aumento da derrama estadual para empresas com lucros milionários. Finalmente, este orçamento fica aquém na resposta a quem tem as carreiras contributivas mais duras. É um erro negar às pessoas com deficiência um regime de antecipação da pensão e, assim, de facto, negar-lhes o acesso à reforma. E é um erro negar o complemento de pensão que o Bloco propôs para compensar, no valor do corte da sustentabilidade, as pensões de quem teve uma muito longa carreira contributiva e se reformou com as regras de PSD-CDS e de Mota Soares. Bem sei que este é um daqueles problemas que nasce do bom caminho feito. Foi nesta legislatura que, pela primeira vez, foram melhoradas as regras de acesso à reforma. Isso cria um sentimento de injustiça, também novo, entre quem se reformou antes com um regime pior. Mas a exigência maior que criamos não nos deve fazer encolher os ombros. Temos orgulho no que se conquistou e consciência aguda do tanto por fazer. Senhoras e senhores deputados, chegamos ao último orçamento desta legislatura. O que foi considerado impossível por tantos, aqui está. 4 orçamentos de reposição de rendimentos do trabalho, sem privatizações e sem descapitalização da segurança social.
Um acordo que se definiu à partida no horizonte da legislatura e que se cumpriu. O país sabe que sem o trabalho rigoroso e competente e a determinação do Bloco de Esquerda, essa ambição e esse caminho teriam ficado muito aquém do que ficaram. As diferenças entre o Bloco e o Partido Socialista não se esbateram. Com a direita acantonada no triste legado do seu governo, foi até entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda que muitos dilemas políticos foram ficando mais claros. Mas saúdo, Sr. Primeiro-Ministro, por termos cumprido aquilo a que nos comprometemos conjuntamente. Saúdo a si e a todo o Governo, ao PS, ao PCP, aos Verdes, por estes 3 anos de trabalho que fizemos em conjunto. No Bloco, valorizamos este caminho. Não estivemos sempre de acordo, mas cumprimos o acordo que fizemos. Garantia de atualização de pensões, reforço do financiamento da Segurança Social, redução do IRS e dos custos energéticos das famílias, aumento dos apoios sociais, são políticas de legislatura que prosseguimos neste orçamento e que se somaram às medidas iniciais urgentes que reverteram os cortes nos salários, baixaram o IVA da restauração, repuseram prestações sociais. Cumprimos o acordado, mas fomos mais longe. Em 2019, entra em vigor a segunda fase do regime das longas carreiras contributivas. Os trabalhadores das pedreiras e das lavarias têm acesso à reforma por desgaste rápido. Baixamos as propinas, estendemos os manuais gratuitos a todo o ensino obrigatório, baixa o IVA da cultura, é lançado o programa para baixar o preço dos transportes públicos, garantimos novos investimentos na saúde e o reforço de profissionais nos mais variados serviços públicos. O Governo, já se sabe, continua obrigado a descongelar as carreiras com respeito por todo o tempo de serviço. Demos passos importantes de transparência e combate ao crime fiscal. É certo que estes passos não escondem como ainda é insuficiente o investimento público e a despesa em serviços públicos. Registamos que, em Bruxelas, o PS parece já ter desistido das impossíveis leituras inteligentes e propõe deixar o Tratado Orçamental fora da lei europeia. Mas aqui, em Lisboa, o Governo insiste no déficit zero em vez de tratar do investimento público que urge, tudo isto em nome da tese de que a dívida portuguesa não precisa de renegociação. Nos próximos meses, teremos a oportunidade de fazer este debate a fundo e o Bloco está pronto para ele. Mas de uma coisa temos a certeza: de pouco vale desgraduar o Tratado Orçamental em Bruxelas se for para o cumprir em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, esta legislatura não acaba com a votação final deste orçamento. Não pense que se livra de nós. Temos compromissos entre nós e com a população para matérias estruturais que serão o centro do debate no Parlamento em 2019 e o Bloco está aqui para trabalhar pelas melhores soluções até ao último dia da legislatura. Quais são essas matérias estruturais para tratarmos em 2019? Avançar com o Plano Ferroviário Nacional, compromisso do primeiro momento desta legislatura e nunca concretizado. Corrigir o erro do processo de descentralização feito com o PSD, que é uma dor de cabeça para os autarcas e um problema de democracia e de coesão social e territorial. Garantir uma entidade da transparência com capacidade de fiscalizar os titulares de cargos políticos e critérios mais apertados na defesa do interesse público. O projeto do Bloco está em comissão há 2 anos e meio e ninguém compreenderia que a legislatura acabasse sem dar passos determinantes em matéria de transparência. Criar o Estatuto do Cuidador Informal, proposta do Bloco de Esquerda e que o próprio Presidente da República tem apelado a que avance e que é uma exigência de direitos humanos. Responder pela habitação. A inexplicável decisão do PS de abandonar o trabalho que estava a ser feito é irresponsável.
há já idosos a receber cartas com data de fim de contrato a 1 de abril, ou seja, mal acaba o período de moratória sobre os despejos. O nosso apelo é simples. Retomemos o trabalho. Encontremos as soluções. Temos ainda outras duas matérias em aberto e que são da máxima responsabilidade: Lei de Bases da Saúde e legislação laboral. É preciso salvar o Serviço Nacional da Saúde da predação do negócio privado da saúde, que fica já com 4 em cada 10 euros do orçamento da saúde, e capacitá-lo para as exigências do nosso tempo, de profissionais cada vez mais qualificados e de uma população envelhecida. Salvar o SNS foi o repto justíssimo que nos fizeram Arnaud e Semedo e é para cumprir nesta legislatura. E claro, temos decisões determinantes na legislação laboral. Depois do trabalho feito em conjunto com a esquerda sobre o assédio moral ou os recibos verdes, o Partido Socialista escolheu juntar-se ao PSD na sua proposta sobre o Código do Trabalho. Mas está tudo em comissão e ainda há tempo para corrigir o erro. Depois de anos que se provou que o salário faz bem à economia, o que impede o PS de apoiar seriamente a contratação coletiva e a valorização salarial, acabando com a caducidade unilateral? Porque esperam para travar a chantagem patronal, porque esperam para respeitar os trabalhadores por turnos. É nas condições concretas de trabalho e no salário que residem as condições da democracia e do desenvolvimento, e é aqui que se definem os campos. 2019 é ano de eleições e os vários partidos apresentarão as suas propostas. É natural que o Bloco e o PS confrontem abertamente os seus programas e ninguém deve queixar-se da clareza do debate democrático. Mas erra quem pensar... Estou a terminar, Sr. Presidente. Erra quem pensar que a legislatura terminou e que hoje começa a campanha eleitoral. O Bloco não abdicará de nenhum dos dias que faltam nesta legislatura para lutar pelos direitos de quem tem menos e por serviços públicos de qualidade para que esses direitos sejam efetivos. Com a determinação de sempre, com o compromisso de sempre, temos ainda muito trabalho pela frente. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra